Fala aí, galerinha, como é que tá? Tudo certo? Opa, pera aí. De novo, né? Nossa vinheta. Luz, câmera, ação. Vamos lá, galera. Estamos aqui novamente, nossa segunda aula. E hoje a gente vai falar sobre... Tá na tela. Bom, galera, vocês viram aí, essa é a nossa segunda aula. E aí nessa aula a gente vai falar um pouquinho disso daí. Característica das partículas, elemento químico, semelhança química e distribuição eletrônica, tá? Antes de mais nada, eu queria bater um papo com vocês. É, após a aula, a gente sempre coloca uma atividade referente a essa nossa aula. E é importante você assistir toda a aula primeiro para depois passar para a atividade. Até porque a atividade está relacionada com o que a gente vai trabalhar aqui dentro da aula. Então, se você pular para a atividade primeiro, vai ter itens que você não vai conseguir responder, vai ter itens que você vai ter uma certa dificuldade, que você não teria se tivesse assistido toda a aula, tá? Eu sei que a aula é um pouquinho extensa, mas é necessária, tá? Mas tenta assistir toda a aula, separe um momento tranquilo e assista toda a aula, tudo bem? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dalmas Martins, eu sou professor do 100.414 noturno. Vamos à nossa aula. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho da característica das partículas fundamentais da matéria. A gente falou na aula passada toda a teoria atômica, né? A gente falou a teoria atômica desde lá da filosofia, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger. E agora a gente chega ao nosso átomo final, que é o nosso átomo que a gente vai usar como base para a nossa disciplina. Então, o nosso átomo, ele é formado por duas regiões distintas, tá? A região nuclear, e no núcleo a gente tem nêutrons e prótons, tá? Esses nêutrons e esses prótons ainda têm partículas subatômicas, tá? Que se você se interessar um pouquinho por química e for estudar química, física na universidade, ou até mesmo no seu ensino médio, se você quiser estudar um pouquinho, ainda há algumas partículas subatômicas desse próton e desse nêutron, tudo bem? Que é os quarks. Fora do núcleo, o núcleo é a parte mais pesada do átomo. Então, o núcleo é onde tem toda a massa do átomo. Então, a massa do átomo está restrita às partículas nucleares, tá? Fora o núcleo, a gente tem a eletrosfera. Os elétrons não estão de qualquer jeito na eletrosfera. Eles estão em órbitas, né, bem definidas, e os elétrons ficam em órbitas no seu orbital, tudo bem? A gente passa mais um pouquinho aqui, para dar mais algumas características dessas partículas fundamentais. Se você perceber, o elétron, ele tem massa desprezível, tá? A massa dele é muito pequena, por isso que a região da eletrosfera não contribui para a massa de um átomo. Se você observar, a massa de unidade atômica, que é esse U, o próton e o nêutron tem aproximadamente 1, né? Aproximadamente 1, e o elétron está na menos 4, na 10 a menos 4. Então a gente vai considerar que essa massa relativa vai ser zero. Tá? Então a massa de um átomo vai ser só prótons mais nêutrons. Tudo bem? Se você está olhando em cargas, carga do nêutron, logicamente é zero, não tem carga. Do próton, carga mais 1. Do elétron, carga menos 1. Tudo bem? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Estado fundamental. O que é o estado fundamental de um átomo? É aquele onde todos os seus elétrons estão dispostos nos níveis mais baixos de energia e eletricamente neutro. O que significa isso, galera? O elétron ele vai querer ficar em órbita na órbita mais favorável, que é a órbita de menor energia. Tá? Isso é natural do elétron, do átomo. Então, o átomo fundamental é aquele que os elétrons estão em menor energia, né? Estão em menor energia, não estão excitados, não estão em camadas elevadas, superiores, né? E o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso deixa ele eletricamente neutro. Então, se eu tenho 10 prótons, necessariamente eu tenho que ter 10 elétrons, 10 prótons, 10 elétrons, um cancela o outro, aí você tem um átomo eletricamente neutro. Tudo bem? Então a gente passa mais um pouquinho. Então, se eu vejo aqui o exemplo, ó, o hidrogênio, ele tem um próton, um elétron. Eu venho para o hélio, 2 elétrons, 2 prótons. Se eu olho o berílio, 4 elétrons, 4 prótons, que é o vermelhinho.
Se eu olho para o oxigênio, eu tenho 8 elétrons ao redor, né, do núcleo, e no núcleo eu vou ter 8 prótons também. Para quê? Porque esses elementos estão no seu estado fundamental, quer dizer que ele está eletricamente neutro. E os elétrons estão usando órbitas de menor energia. Aí a gente vem aqui. Um átomo, não necessariamente ele vai estar sempre no seu estado fundamental. Ele pode ter ganho de elétron ou perda de elétron. Quando acontece isso, ele se transforma em um. Quando eu olho um elemento químico em forma de íon, quer dizer que ele está eletricamente carregado. Então, se ele está eletricamente carregado, quer dizer que ele pode ou perder elétron ou ganhar elétron, né? E aí a gente dá nome a essas espécies. Ânion é o átomo que recebe elétron. Então, quer dizer que ele adquire carga negativa. O cátion é aquele que perde elétron. Então, ele vai adquirir carga positiva. Tudo bem? A gente vai perceber isso no exemplo aqui agora, ó. Se eu pego o oxigênio, esse oxigênio está aparecendo carga negativa. Quer dizer que ele está o quê? Ganhando elétron. Então, ele é um ânion. Então, se você observar, a quantidade de elétrons que ele tem aqui, ó, 2, 4, 8 elétrons, não é isso? Quando você olha aqui, ele está recebendo mais elétrons. Ó, ele está recebendo quantos? 2 elétrons. Ele está passando a ter 10 elétrons. Então, esse átomo fundamental está recebendo 2 elétrons, passa a ter carga menos 2, tá? O 2 menos, tudo bem? Ele passa a ter 10 elétrons. Por quê? Porque no núcleo dele, ele tem ainda os 8 prótons. Então, eu tenho 8 prótons, 8 elétrons. Quando eu venho para cá, eu tenho 8 prótons ainda, porque não muda o número de prótons que está lá no núcleo do átomo. E nos elétrons, ele está ganhando 2 elétrons. Então, como eu tenho 8 prótons e 10 elétrons, vai sobrar carga negativa. Quanto vai sobrar de carga negativa? Os 2 que ele ganhou. Por isso que fica 2 menos, tá? Isso acontece também no cloro. Você percebeu, o cloro está ganhando 1 elétron aqui, então ele fica com carga menos, tá? Não há necessidade de você colocar um menos, então coloca só o menos. Outro exemplo é o fósforo. Nesse caso aqui, o fósforo está ganhando 3 elétrons, está ganhando 3 elétrons. Então ele está passando a P 3 menos, tudo bem que é o fósforo. Então, se você perceber, todos esses aqui são íons. Que tipo? Tipo ânion. Adquiriu carga negativa. Por que ele adquiriu carga negativa? Porque ele ganhou elétron, ele recebeu elétron de alguém, tá? De um outro átomo. Agora vamos aos exemplos dos cátions. Se eu observo aqui no primeiro, o sódio, né, o Na. O Na, ó, tem um elétron aqui na última camada, estão percebendo? Ele tem 3 camadas, a última camada ele tem um elétron. Quando você observa ele aqui, esse elétron da última camada foi perdido. Ele perdeu esse elétron para alguém. Aí ele passou a ter quantas camadas? 2 camadas só. E quando ele perde elétron, adquire que carga? Positiva. Por quê? Porque o número de prótons se mantém constante. Se o número de prótons se mantém constante, ele vai perdendo elétron, quer dizer que vai prevalecendo o número de prótons que está lá no núcleo. Tudo bem? Então, toda vez que ele perder um elétron, ele fica positivo. Perdeu 2 elétrons, 2 mais. Perdeu 3, 3 mais e assim por diante. A gente olha aqui um outro exemplo. Ó. Nesse outro exemplo, o cálcio. O cálcio está aqui com 1, 2, 3, 4 camadas. Na última camada dele, ele tem quantos elétrons? 1, 2 elétrons. Quando você observa aqui, ele adquiriu carga mais 2. Quer dizer que ele perdeu esses 2 elétrons da última camada. E aí, se você observar, 1, 2, 3. Ele só tem agora 3 camadas. Tudo bem? Por isso que você comparar o átomo no estado fundamental com ele iônico, ele vai ter diferença no tamanho. Quando ele é cátion, ele tende ao quê? A ficar menor. Porque o número de elétrons é menor, a camada vai diminuindo. Se for um ânion, que é o exemplo anterior que a gente falou, quando ele ganha elétron, a camada tende ao quê? A aumentar um pouquinho. Então, o tamanho do átomo fundamental é diferente do tamanho do seu íon, seja ele ânion ou cátion. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, a gente vai olhar. Alumínio. O alumínio está adquirindo carga mais 3, ó. Tá observando? 1, 2, 3 camadas. Na última camada dele, 1, 2, 3 elétrons. Então quer dizer que ele está perdendo esses 3 elétrons da última camada. Está passando a ser Al, né, que é o alumínio, mais 3. Tá? 3 mais.
Então, se você observar, uma, duas, ele perdeu aquela outra camada. Tá? Ele perdeu os elétrons daquela camada. Obviamente, se você não tem elétron em órbita, você não tem a camada, né? Agora vamos à representação do átomo. A representação do átomo se dá assim, ó. Você tem o X, que é o elemento químico, tá? É sempre uma letra maiúscula, se for única. Exemplo, oxigênio, tá? Hidrogênio, fósforo. Agora, se for um elemento onde tem uma segunda letra para representar ele, a segunda letra é sempre minúsculo, tá? Exemplo, Na, né, que é o sódio, é o N maiúsculo, o A minúsculo, que a gente viu no exemplo passado, tá? Aqui em cima é representado sempre a massa do átomo, que é esse A, que é o número de massa do átomo. E a massa do átomo, tem que lembrar isso, é referente a quem? Prótons e nêutrons, que está onde? No núcleo. Então, para você saber a massa de um átomo, de um determinado átomo, basta você saber os prótons e os nêutrons e fazer essa soma. Você somou os dois, você tem a massa do átomo, tudo bem? E a massa do átomo é representada sempre aqui, tá? Desse lado do átomo, em cima. O Z é o número atômico do átomo. Esse número atômico é o número que corresponde ao átomo, tá? É como se fosse o seu CPF. Cada um tem um CPF, não é isso? O átomo, cada um vai ter o seu Z, que é o seu número atômico, que é o número que identifica o átomo. Só que o seu CPF, você recebeu um número aleatório. O átomo não é um número aleatório. Esse Z foi tirado de uma característica do átomo. Qual característica? Número de prótons presente no núcleo. Então, se um determinado átomo tinha 10 prótons no núcleo, quer dizer que o número atômico dele também é 10. Tudo bem? Então, Z vai ser a mesma coisa do que o P. Só que lembrando, Z significa número atômico, P significa número de prótons. Só que numericamente vai ser o mesmo valor. Tudo bem? Agora observe o seguinte, carga do átomo. Essa carga vai ser apresentada aqui, ó. O quê? Só que tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, você não precisa representar o zero. Você vai representar só se é positivo ou negativo, tal como está aqui, ó, positivo ou negativo. Se for zero, você simplesmente não representa. Deixa o átomo dessa forma. A gente vai aqui para alguns exemplos, ó. Que nem esse exemplo, é o berílio. Lembre-se, é elemento químico, primeira letra sempre maiúscula, a segunda tem que vir minúscula, tá? Em cima é sempre a massa, embaixo é sempre o número atômico. Então, se eu observo, qual é a massa desse átomo? 9. Qual o número de prótons desse átomo? 4, porque está ali embaixo. Qual o número atômico dele? 4 também. Qual é a carga dele? Qual é a carga? Tem carga? Não. Se não aparece nada, a carga é 0. Quer dizer que ele tem quantos elétrons? 4 também. Então, se a gente vai responder esses itens aqui, ó, aqui eu estou querendo saber qual é a massa desse átomo, qual o número atômico dele, qual o número de prótons dele, quantos nêutrons ele tem, quantos elétrons ele tem, qual é a carga dele, tá? Então, alguns a gente já respondeu. Massa, 9. Número atômico, 4, está aqui embaixo. Prótons, 4. Número de nêutrons. E agora o número de nêutrons? Lembra que a massa do átomo é prótons mais nêutrons? Né? A é igual a P mais N. Se eu já sei o P e a massa, eu consigo pela diferença tirar o N. O N vai ser essa diferença aqui, ó. 9 menos 4, que vai dar quanto? 5. Quer dizer que ele tem 5 nêutrons. Tudo bem? Elétron. Como não tem carga, se ele não tem carga, quer dizer que elétrons é igual a prótons. Então, se ele tem 4 prótons, vai ter também 4 elétrons. Qual é a carga dele? 0. A gente vai ver mais exemplos aí, ó. Aí a resposta. Tá vendo? Como é que eu descobri esses 5 aqui, ó? Usando essa relação. A é igual a P mais N. O A é a minha massa, é o 9. O P a gente já sabia, estava aqui, ó. É aqui. Então, ficou faltando eu descobrir o N. Se está somando, vai passar para lá subtraindo, não é isso? Então, vai ser A menos P. Vai ser igual a N. A menos P foi o que eu fiz, ó. A menos P. 9 menos 4 dá 5 nêutrons. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo aí, ó. Esse aqui, ó. Tenta fazer em casa aí, tenta fazer em casa. Dá uma pausazinha aí. Pausa, dá pausa. Vamos lá. Tentou? Conseguiu? Tá aqui, ó, a resposta. Acertou, né? Isso aí, parabéns. Ó, massa, tá aqui em cima 12. Número de prótons e número atômico é o mesmo, tá aqui.
Número de nêutrons, ué, professor, deu tudo 6? Coincidências, coincidência. Por que deu tudo 6? Carga zero, não tem carga. A massa é essa daqui. Como a carga é zero, elétrons é igual a prótons. Então, o elétron está aqui. O próton e o número atômico é sempre o mesmo. O nêutron deu 6 também, por quê? Vai usar a fórmula. A é igual a P mais N, né? Se o A é 12, o P é 6, quando esse 6 passar para lá subtraindo, vai ser 12 menos 6, que dá também 6. Tudo bem? Tem mais exemplos aqui, para a gente trabalhar. Agora vai ficar um pouquinho mais complexo. Por quê? Agora está entrando cargas. Carga positiva e carga negativa. Agora vamos observar. O resto continua da mesma forma. A massa 27, número de prótons 13, tá? Massa do bromo 80, número de prótons 35, número atômico 35. Qual é a carga? A carga já está aqui, ó. Carga desse, mais 3. Carga desse, menos 1. Ou simplesmente negativo. Tudo bem? Agora eu quero observar quantos elétrons ele tem. Lembre-se, quando está com carga positiva, quer dizer que ele está perdendo elétron. Ele está perdendo quantos elétrons? Se apareceu 3, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Agora vamos lá. Ele, antes de perder o elétron, se ele tivesse sem carga, tal como está isso aqui, ele tinha quantos prótons e quantos elétrons? 13. Porque se não tem carga, ele teria que ter 13 prótons, 13 elétrons. Então, se ele tem 13, quando ele perde 1, ele passa a ter quantos elétrons? 12. Quando ele perde 2, 11. Perde 3, 10. Então, quer dizer que se ele perder 3 elétrons, ele vai passar a ter quantos? 10 elétrons. 10 elétrons. Tudo bem? Quando você olha aqui, ó, a mesma coisa. Vou considerar como sendo um átomo fundamental, não tem carga. Então quer dizer que ele tem 35 prótons e se é fundamental, 35 elétrons. Como ele é negativo, quer dizer que ele está ganhando. Ganhando quanto? 1 elétron. Então ele passa a ter quantos elétrons? 36. Tá? Olhem a resposta aí e vê se vocês acertaram aí também. Ó. Esse. A gente olhou, ó. Quantos elétrons? 10 elétrons. Ah, como é que descobriu esse número de nêutrons? Com essa fórmula, tá? É o 27 menos 13, que dá quanto? 14. Vamos observar aqui, ó, no bromo, ó. 36 elétrons, que foi o 35 mais 1 que ele está ganhando. Número de prótons, 35. Número atômico, 35. A massa, 80. Número de nêutrons, 45. Ué, professor, de onde surgiu esse 45? Por essa relação. 80 menos 35 dá 45, que é o número de nêutrons, tá? Se você quer isolar o N, o P passa para lá subtraindo. Então vai ser A menos P. Beleza? Vamos andando mais um pouquinho. Agora a gente vem em semelhança química. Semelhança química. O que significa semelhança química? Tem átomos que têm algo semelhante com o outro. Um átomo que é semelhante ao outro, eu vou dar alguns nomes. Ele tem certa semelhança. Quando eu falo que um átomo é isótopo ao outro, eles são isótopos, significa que esses átomos têm o mesmo Z, o mesmo número atômico, e diferente número de massa. Se você olhar aqui, isótopos do hidrogênio. Isótopos do hidrogênio, próton, deutério e tritio. Beleza? Todos eles têm número atômico 1. Quantos prótons ele tem? 1. Tudo bem? Então, o número atômico é o mesmo. Para esse, para esse, para esse. Tá? Todos eles são isótopos de hidrogênio. Tá? Todos eles têm o mesmo número de prótons. Tudo bem? Todos eles têm o mesmo Z. Então eu falo que esse é isótopo desse, que é isótopo desse, porque todos eles têm o mesmo número atômico, que é 1 nesse caso. Agora observe o seguinte aqui, ó. Aqui é o carbono. Eu tenho carbono 12, carbono 13, carbono 14, que representa a massa do carbono. Tá? Carbono 12, massa 13, massa 14. Se você observar, eles são isótopos. Por que eles são isótopos? Porque o número de prótons no núcleo se mantém constante, o que vai aumentar o número de nêutrons. Todos eles têm o mesmo número atômico. Tudo bem? Todos eles têm o mesmo número atômico. Agora, uma coisa importante do carbono 14, vocês já ouviram falar, datação com carbono 14. Esse elemento químico carbono 14 ele é radioativo, só que a radioatividade dele não é tão efetiva a ponto de atacar o ser humano ou de trazer dano. Tá? Quando você observa, na natureza a gente tem carbono 14. O meu corpo tem carbono 14, até porque eu estou me relacionando com a natureza. Então todo o universo tem carbono 14. Tudo bem? O universo não, desculpa. Todo o planeta tem carbono 14.
Então o carbono 14 ele é radioativo. E se ele é radioativo, ele tem meia-vida. A partir do momento que o indivíduo morre, o indivíduo morreu, ele passa a não absorver mais esse carbono 14, concorda? Ele para de alimentar. Se ele para de se alimentar, ele para de absorver mais carbono 14. A média de carbono 14 no corpo é estável, tá? É contínua, é estável. Então ele absorve a alimentação, absorve carbono 14. Ao mesmo tempo que esse carbono 14 vai se degradando, ele vai gerando a meia-vida pela radioatividade. A partir do momento que você morre, ou que um animal morre, esse animal ou essa pessoa para de se alimentar, e esse carbono 14 que está no corpo dela começa a emitir radiação. Na verdade, ele já sempre emite radiação, né? Só que aí ele começa a emitir e não entra mais carbono 14 no corpo. Então quer dizer que a quantidade de carbono 14 vai só se degradando, só se diminuindo, tá? E a meia-vida do carbono é 5.730 anos. Então, se você vai olhar um fóssil, pela quantidade de carbono 14 que tem naquela peça, naquele fóssil, você consegue estimar a vida daquele fóssil, quanto ele está ali parado sem se alimentar, no caso morto, tá? Então, datação por carbono 14 é mais ou menos isso. Depois, no futuro, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, quando a gente vai falando sobre radioatividade, tá? Agora a gente olha aqui, ó, isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Então, são átomos de diferente número de prótons, então são elementos químicos diferentes, mas que possuem a mesma massa. Se você olhar argônio e cálcio, tem a mesma massa. Então, isóbaros é isso, mesma massa. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, carbono e nitrogênio, mesma massa, 14, 14. Tudo bem? Vamos ao outro exemplo. A outra semelhança, na verdade. A outra semelhança é o isótono. Isótono é mesmo número de neutro. Então, são elementos diferentes, né? Só que, porém, o mesmo número de neutro. E aí, se você observar, quantos nêutrons tem aqui, quantos nêutrons tem aqui? A pessoa não tem nada de igual aqui, não. 31 é diferente de 32, 15 é diferente de 16. Sim, eu estou falando de isótono. Isótono, mesmo número de nêutrons, tá? Nêutrons. Então, ó, isótono, nêutrons, tudo bem? Se é o mesmo número de nêutrons, para eu saber o número de nêutrons, lembra que a massa menos os prótons? 32 menos 16 dá 16. Então, quer dizer que esse tem 16 nêutrons. Vamos observar esse? 31 menos 15 dá quanto? 16 também. Então, esse tem 16 nêutrons, esse também tem 16 nêutrons. Mesma coisa é aqui, ó. Aqui não tem nada igual, né? A princípio não, mas tem o número de nêutrons. O número de nêutrons, lembrando, não é representado no átomo, porque ele já está ele já está representado indiretamente. Então, ó, número de nêutrons desse daqui, 40 menos 20, dá quanto? 20, quer dizer que o cálcio tem 20 nêutrons. Número de nêutrons do cloro, 37 menos 17, também dá 20. Então, quer dizer que esse tem 20 nêutrons, esse tem 20 nêutrons. Então, eles são isótonos, tá? Vamos observar mais uma semelhança. E essa canetinha aqui que eu comprei está me dando trabalho. Não, quer passar, só na hora que ela quer. Vamos lá, ó. Isoeletrônicos. Isoeletrônicos, o nome já está dizendo. Iso mesmo o quê? Número de elétron. Então eu tenho átomos diferentes, com diferentes prótons, só que com a mesma quantidade de elétrons. Professor, então vamos lá. Eu preciso saber se todos esses três são isoeletrônicos. Eu preciso saber o número de elétrons de cada um. Qual o número de elétrons do sódio? E aí? 11? Não, 11 é o número de prótons. Número de prótons. Se ele não tivesse carga, ele seria 11 de elétrons. Só que aqui está a carga positiva, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então 11 menos um elétron que ele perdeu, passa a ter quantos elétrons? 10. Então esse aqui tem 10 elétrons. Observe esse aqui, ó. Oxigênio. Quantos elétrons ele teria se não tivesse carga? 8. 8 ganhou 2 elétrons. Passou a ter quantos elétrons? 10 também. Então esse aqui tem 10 elétrons. Esse também tem 10 elétrons, porque ele tinha 8, ganhando 2, passou a ter 10. Esse aqui
tem carga? Não. Se ele não tem carga, prótons é igual a elétron. Então ele já tem 10 elétrons. Então 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons, eles são isoeletrônicos. Agora considere esse diagrama aqui, vamos descobrir alguns valores, tá? Agora a gente vai fazer um exercício já relacionando alguns. Se você olhar, A e B, ele fala que são isóbaros, né? Isóbaros. Aqui eu preciso descobrir esse Z, preciso descobrir o Y, preciso descobrir o X, né? Ele tem essa relação. Tem como a gente descobrir esses valores? Tem, a gente vai calcular aqui agora, né? Se você quiser já ir fazendo aí, dá uma pausa assim no vídeo, tenta fazer. Depois você volta e vê se acertou. Então vamos lá. Ó. Como que eu sei esse valor Z? Eu sei que eles são semelhantes. Qual é a semelhança? Isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa, que é o que está em cima. Então, se esse tem 44 de massa, automaticamente o A também tem que ter 44 de massa. Então, vamos observar? 44 de massa. Coloquei o 44 aqui. Então, o Z eu já descobri, que é 44. Vamos observar desse lado de cá. Ó. Desse lado de cá, eles são isótopos. Isótopos. Número de prótons. Onde que é o número de prótons? O que está embaixo. Então, a gente vai descobrir esse X. Como que eu descobri esse X? Usando esse aqui, ó. Se esse e esse são isótopos, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons, que é o 21. 21 representa o número atômico e o número de prótons. Então aqui tem que aparecer quanto? 21 também. 21. Tudo bem? Agora, como é que a gente descobre esse Y? Esse Y é isótono desse aqui, então é 44 também? Não. Lembrando que isótono, mesmo número de nêutrons. Então, se ele tem o mesmo número de nêutrons, os nêutrons de A vai ser igual aos nêutrons de C. Como é que eu calculo esse nêutron? Eu vou fazer aquela subtração, lembra? A é igual a P mais N, que vai ser 44 menos 20. Vou colocar aqui que está bem arrumadinho. A, P mais N. Não é isso? O A, quanto que vale? 44. P, quanto que vale? 20. Ficou faltando quem? O N. Então, ó, o N vai ser o 44 que já estava lá. Tá somando, passa para lá o quê? Subtraindo. Então vai ser 44 menos 20. Quanto que é o N dele? 24. Então quer dizer que o A tem 24 nêutrons. Se ele é isótono de C, quer dizer que o número de nêutrons do C, quanto que é? 24 também. Então agora eu consigo descobrir o Y. Colocando aqui, ó, na minha relação. A é igual a P mais N. O A é esse Y aqui que a gente quer descobrir, ó, que é a massa. Vai ser P. Quanto que vale P? 21, que é o que está aqui, ó. Mais 24. De onde saiu esse 24, professor? Isótono. Quer dizer que ele tem o mesmo número de nêutrons desse A. Então, eu peguei o 24 do A e usei aqui no C, porque o C é isótono. Então, ele tem o mesmo número. 24. 21 mais 24 dá 45. Então, quer dizer que a resposta aqui do Y é 45. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Falar um pouquinho de diagrama de Linus Pauling. Galera, a gente sabe como é que está esses elétrons, né? Os elétrons estão lá na região da eletrosfera, né, em órbitas definidas, divididas por subníveis, lembra disso? Então, Pauling fez um diagrama, desenvolveu esse diagrama que localiza todos os elétrons, tá? Então aqui a gente tem a eletrosfera demonstrada em diagrama. Então, se a gente observar, o número de camada do átomo está aqui, ó. Ele tem camada K, camada L, que é a segunda camada, camada 3, tá? Que eu também chamo de níveis, tá vendo? Então, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente conhece 7 níveis, que é o que a gente vai trabalhar dentro do ensino médio, tá? Quantas camadas? As mesmas 7, só que a gente vai representar por letra. K, L, M, N, O, P e Q, beleza? Se você observar, cada nível desse pode ter subníveis, que é o que está de azul aqui, tá vendo? Então, primeira camada só tem o subnível S. Quando está na segunda camada, já aparece o subnível P. Aqui já aparece o subnível D, aqui já aparece o subnível F. Então, a gente conhece 4 subníveis, S, P, D e F, tudo bem? Cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons, que é esse expoente que está aqui, ó. Então, no subnível S, todos eles, tá vendo? E depende da camada, cabem no máximo 2 elétrons. Cabe no máximo. Pode ter subnível que só tem 1 elétron, tá? Mas cabe no máximo 2. Os subníveis P cabe no máximo 6 elétrons.
Subnível D, cabe no máximo 14 elétrons. 10 elétrons. Subnível F, sim, 14 elétrons. Tudo bem? Agora, observe o seguinte. A distribuição eletrônica, ela ocorre em ordem crescente de energia. Se você observar aqui, os elétrons de menor e de maior energia. Então, ele está começando pelo de menor energia e termina pelo de maior energia. Então, se eu quero saber quem é o de maior energia e o de menor energia é o 1s2, o de maior energia é o 7p6. Se eu quero comparar quem tem mais energia, esse ou esse, quem está depois. Então, eu vou seguir a seta. Tá. Se eu comparar entre esses dois, esse é o de maior energia. Entre esse e esse vai ser o de maior energia, porque ele está depois. Quando termina essa seta, você vem para a seta de baixo. Tudo bem? A gente vai fazer alguns exemplos que vocês vão entender isso aí. Quando eu olho aqui, ó, o número de elétrons por camada. Estão observando? Primeira camada cabe no máximo 2. Segunda camada cabe no máximo 8. Ué, pessoal, mas 8 aonde? Cabem 2 aqui na S e 6 na P. Então, no total, cabe no máximo 8. Na terceira camada, que é a camada M, cabe no máximo 18. Então, se você observar, 2 aqui, 6 aqui com 10 aqui, cabe no máximo 18. Cabe no máximo 32, cabe no máximo 32. Depois cabe menos, tá vendo? 18 e 8. Aí eu pergunto para vocês. Por que a camada vai aumentando o número de elétrons, né? Que cabe naquela respectiva camada. Quando chega um momento, ela estabiliza, né? 32, depois diminui. Quanto mais distante do núcleo, maior seria a camada. Não caberia mais elétrons? Caberia. Só que como você vai aumentando muito a distância do núcleo, o núcleo não consegue segurar esse tanto de elétrons. Então ele consegue segurar até certo momento, depois ele consegue segurar menos elétrons. Quando eu falo segurar, é essa força de atração entre o núcleo e os elétrons, que é o que mantém os elétrons em órbita. Então existe uma força de interação entre o núcleo e os elétrons. Então ele consegue interagir muito bem com os primeiros. Ficou muito distante, ele já começa a ter uma força menor. Aí ele começa a segurar ou reter esses elétrons de uma quantidade menor. Tá? Vamos a uns exemplos aqui. Ó. Vamos a exemplo. O diagrama está aqui de novo. Exemplo, berílio. Quantos elétrons tem o berílio? Lembrando que é a distribuição eletrônica. Então, eu vou fazer a distribuição dos elétrons. Elétron, é isso aqui? Não, isso aqui é o número de prótons. Só que como ele não tem carga, quer dizer que prótons é igual a elétrons. Então, ele vai distribuir 4 elétrons. Como é que eu vou fazer essa distribuição? Eu tenho 4 elétrons para distribuir. No primeiro cabe quantos? 2. Então, vou colocar 2 elétrons aqui. Ó. 1s2. Só que eu tenho 4. Então, os outros 2 vão para onde? 1s2. Então, qual é a distribuição dele? 1s2, 2s2. Que é o que está aqui. Ó. 1s2, 2s2. O do carbono, quantos elétrons ele tem? Não tem carga, quer dizer que prótons é igual a elétron. Então, vou distribuir 6 elétrons. Então, cabe 6 aqui? Não. Então, vou ter que colocar 2 no primeiro subnível, 2 no segundo subnível. Então, 2 com 2, 4. Está faltando quantos? Mais 2. Eu vou usar o P6 completo? Não, cabe 6, mas eu não tenho 6. Porque eu já distribuí 2 aqui e 2 aqui. Não é isso? Então, aqui eu vou colocar só 2 elétrons, que é para completar o carbono. Então, se você observar, 2s2, desculpa, 1s2, 2s2, 2p2. Por que 2? Caberiam 6, só que eu só tenho 2. Eu tenho 6 elétrons no total. 2 entrou aqui, 2 aqui, 4. Com mais 2, 6. Beleza? Se a gente observar o seguinte, ó. Se eu perguntar para vocês, quantas camadas tem o berílio, quantas camadas tem o carbono? Lembra que na distribuição eletrônica, esse número maior aqui na frente representa a camada, tá vendo? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, 6 e 7. Se aparecer um 2, quer dizer que ele tem quantas camadas? 2 camadas. Tal como o carbono. Quantas camadas ele tem? Apareceu um 2, quer dizer que ele tem 2 camadas. Agora, se eu perguntar para vocês, quantos elétrons ele tem na última camada? Quantos elétrons ele tem na última camada? Na última camada, 2 elétrons, que é o que está aqui. Esse na última camada, essa né, segunda camada que é a última, e essa também não é? Então eu vou somar os 2 elétrons aqui, ó, os 2 daqui com os 2 daqui. Quantos elétrons ele tem na última camada que é essa? 4 elétrons na última camada. Porque se é a mesma camada, eu vou somar esses 2 valores, tá? Agora essa é para você, ó. Tenta fazer aí, ó. Tenta fazer, dá uma pausazinha de novo.
Iodo. Não tem carga, quantos elétrons ele tem? 53. Então você vai fazer a distribuição 53 elétrons. Então você vai seguir o diagrama até chegar a quanto? 53. Tenta aí, tenta aí. Tenta aí que eu vou mostrar a resposta daqui a pouco. Vamos lá? Tá aí, ó. Ai, professor, me perdi todinho. Então vamos lá. Ó. Primeiro subnível. 1S2, depois 2S2, ó. Pode comparar, ó. 1S2, 2S2, tá vendo? 2P6, depois 3S2, 3P6, tá? 4S2, tá aqui, ó, 4S2. Depois do 4S2 vem pra cá, ó, 3D10. Depois do 3D10, ó, vem pra cá, ó, 4P6. Depois do 4P6, ó, vai para 5S2. Depois do 5S2, ó, terminou essa reta aqui, ó, vai para a reta de baixo, começa lá de cima. 4D10. Depois 5P5. Se você contando, até aqui 10, 20, 30, 36, não é isso? 36, 38, 48, para 53, 5. Beleza? Então, cabo em P5. Desculpa. 4P5. Tá bom? O último subnível é o mais energético, tá? Esse é o mais energético do iodo. Agora eu pergunto a vocês, quantas camadas ele tem? Quantas camadas ele tem? Eu vou olhar qual é o maior número. Qual é o maior número? 5. Então quer dizer que ele tem 5 camadas. Tem 5 camadas. Nessa última camada, que é a quinta, quantos elétrons ele tem nessa quinta camada? Aí eu vou olhar. 5 elétrons? Sim ou não? Não. Ele tem 5 elétrons no subnível P, só que se você observar, aqui também é 5, né? Então quer dizer que é a mesma camada. Então tem 5 elétrons aqui com mais 2 elétrons aqui. Na última camada, que é essa, passa a ter quantos elétrons? 7. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Agora vamos observar um outro exemplo aqui, um exemplo com carga agora. Lembrando, quando está carga positiva, quer dizer que ele está perdendo. Quando está carga negativa, quer dizer que ele está ganhando. Na distribuição eletrônica, eu sugiro você fazer o seguinte. Esquece carga primeiro. Então, esquece carga. Faça a distribuição do elétron fundamental, que é sem carga. Então, ele vai distribuir quantos elétrons? 13. Quando você terminar a distribuição, você tira os elétrons da última camada, porque o elétron que vai ser perdido, nesse caso, vai ser sempre da última camada. Então, se a gente fizer a distribuição do alumínio, ó, vamos ver quantos tem aqui já. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, está indo na sequência lá. Ó. 3S2, 3P1. Por que deu P1? 13, né? Ó? 10, 12, 13. Então fiz a distribuição dos 13. Mas peraí, professor. Esse 13 é dele no estado fundamental. Sim, eu te peço para fazer isso. Faz ele no estado fundamental. Só que aí você vai fazer o seguinte. Quando ele perde 3 elétrons, ele vai perder aonde? Na última camada. Qual é a última camada? A 3. Então ele vai perder 1 elétron aqui e vai perder 2 elétrons aqui. Então ele vai perder essa camada. Como é que eu represento isso? Represento dessa forma. Então, ao invés de entrar isso, vai entrar 3S0, 3P0. Tá? Então, qual é a distribuição eletrônica dele? Ou só isso, alguns autores colocam só assim, outros colocam dessa forma. Isso com esse complemento. Para mostrar que o elétron saiu daqui e saiu daqui. Eu, particularmente, prefiro mostrar, tá? 3S0, 3P0. Tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com o bromo. Vou fazer a distribuição dele. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ah, já foi direto já. A distribuição do bromo é essa, terminando em 4P5. Só que é 4P5, ele no estado fundamental, que é 35, né? Quando você coloca um elétron a mais, ele está ganhando um elétron a mais, ele passa a ser 4P6. Então fica 36. Se você contar aqui, ó, 36. Tudo bem? Essa é a distribuição eletrônica. Vamos à distribuição eletrônica do ferro. O ferro tem oxidação mais 2 e mais 3, tá? Então, 2 mais, 3 mais. Vou fazer a distribuição, lembrando que a distribuição a gente faz primeiro ele no estado fundamental, que é os 26, depois a gente tira os elétrons, para tirar o elétron correto, tá? Se você observar, a distribuição eletrônica é essa. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6.
Se você fizesse direto, você ia querer tirar o elétron daqui, ó. 3D, exemplo, eu vou colocar 3D4, né? Só que não é 3D4 a distribuição dele. Por quê? Quando ele perde elétron, ele vai perder na última camada. Qual é a última camada dele? A quarta. O ferro no estado fundamental tem essa distribuição eletrônica. Então quer dizer que ele tem 4 camadas e na última camada ele tem quantos elétrons? 2. Então quando ele perde 2 elétrons, ele vai perder justamente os elétrons dessa última camada. Então se você observar quando ele perder esse elétron, ele vai perder esse elétron. Então a distribuição dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6. Tá? Então cuidado. O último elétron, quer dizer, os elétrons que eles vão perder, geralmente não, são sempre na última camada. Vou fazer do ferro ali, ó. Se ele perder 3 elétrons, ele vai perder esses 2 e vai perder ainda mais um. Qual é esse 1? Aqui. Então, se a gente observar, vai ficar assim, ó. 4s0, 3d5. Então ele perdeu 2 elétrons na última camada. E a última camada ainda precisava tirar mais um, só que ele não tem mais camada, então passa para a terceira. E a terceira ele vai perder aqui, ó. Aí fica essa distribuição eletrônica, 4s0, 3d5. Tudo bem, pessoal? Então treine isso em casa, refaça esses exercícios aí para você ir pegando a prática do diagrama. Tudo bem? Vamos lá. Então é isso, galera. Para a aula de hoje, a gente finaliza aqui. Obrigado para quem assistiu a aula aí até o final, tá? E agora é assim, da sala de casa para a casa de vocês. Valeu!